Olá pessoal, estamos entrando agora numa aula sobre equações de segunda ordem a coeficientes constantes. Vamos ver como é que funciona a solução geral da equação homogênea, tá ok, gente? Essa aula está dividida em duas partes. A parte A, que é essa que a gente vai ver, contém a teoria. A parte B tem os exemplos, ok? Vamos lá. Bom, considere então uma equação homogênea de segunda ordem a coeficientes constantes, que é uma equação com essa cara que está aqui, a vezes y duas linhas, mais by linha mais cy igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes constantes, números reais, o a é diferente de zero, para que a equação seja de segunda ordem, e y é a função incógnita. Bom, nós procuramos soluções para essa equação que sejam do tipo exponencial, y elevado a uma constante, que eu vou chamar de r, vezes t. Essa constante é uma constante que eu pretendo determinar. Eu sei qual é o... Eu suponho que o tipo de solução seja essa, e eu vou ver como que se comporta a equação diante dessa proposta de solução aqui. Então, eu vou pegar essa proposta de solução e vou substituir na equação assim. Vou substituir y aqui, vou substituir a sua derivada primeira aqui e a sua derivada segunda aqui. Vamos ver como é que fica? Está lá. C vezes y, b vezes a derivada, então e elevado a rt, a derivada primeira é re elevado a rt, e a vezes a derivada segunda, e elevado a rt vezes r ao quadrado. Ok? Vou dar uma arrumada nessa equação aqui. Vamos colocar a exponencial que aparece nas três parcelas em evidência, sobrando então, nesse parênteses aqui, AR ao quadrado mais BR mais C. Bom, como a exponencial é sempre diferente de zero, a parcela que está entre parênteses, que é essa aqui, é que tem que ser igual a zero. Essa equação aqui é chamada de equação característica. Essa equação característica está diretamente associada à equação homogênea original, que é essa aqui. Repare que os coeficientes da equação original e da equação característica são exatamente os mesmos, A, B e C, e na mesma ordem. A, o coeficiente da derivada segunda, vai ser o coeficiente do termo quadrático lá. B, o coeficiente da derivada primeira, vai ser o coeficiente do termo linear lá. E C, o coeficiente da derivada do termo sem derivada, fica sendo o termo independente aqui. Então tem essa correspondência direta, muito simples até para lembrar isso aqui. Bom, isso aqui é uma equação algébrica, equação de segundo grau. Significa que para resolver aquela equação, que é uma equação diferencial, eu estou dependendo da solução dessa equação algébrica aqui, que é uma equação fácil. Tá? Isso é uma equação que você não tem direito de errar numa prova de equações diferenciais. Por favor, tá ok? Bom, essa equação, a gente sabe que tem três tipos de soluções que pode acontecer. Pode acontecer duas soluções reais distintas, para o valor de R, uma solução real que se repete, tem um R só, real, ou então duas soluções complexas conjugadas. Vamos ver como é que fica o comportamento dessas soluções em função dessas três possibilidades. No primeiro caso, se eu tiver duas soluções distintas, então eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara aqui. O termo que está dentro dessa raiz aqui é positivo, portanto eu vou ter uma raiz com uma solução com mais e outra com menos aqui. Uma eu chamei de R1, a outra eu chamei de R2. São as duas que aparecem aqui. Então tem duas soluções exponenciais, e elevado a R1t e elevado a R2t, onde R1 e R2 são as duas soluções reais distintas daquela equação do segundo grau chamada equação característica. Vamos calcular o Wronskiano dessas duas soluções, é muito fácil, está aqui as duas soluções e as suas duas derivadas. Você calcula o Wronskiano, esse determinante é diferente de zero, porque este termo aqui, R2 menos R1, é diferente de zero, uma vez que R1 e R2 são soluções distintas, essa diferença aqui é diferente de zero. Portanto, essas duas soluções são LI, e eu posso escrever a solução geral como combinação linear dessas duas. Está aí. O caso 1 se resume a isso aqui, a essa expressão que está aqui no final. Caso 2. Aliás, vamos pular direto para o caso 3. Depois a gente volta para o caso 2. O caso 3 é o caso em que eu tenho duas soluções complexas.
alfa mais ou menos i beta, ou seja, uma solução complexa e o seu conjugado. As soluções exponenciais, nesse caso, são complexas, tá? Alfa mais i beta é um expoente, alfa menos i beta é o outro expoente, a constante que aparece no expoente. Veja, são soluções complexas. Eu não gostaria de manter essas soluções complexas, eu gostaria de obter soluções reais para a equação diferencial. E eu vou ter uma forma de conseguir isso. Eu vou usar a relação de Euler, que é essa relação aqui, ó, e elevado a i θ, onde i é raiz de menos 1 é igual a cosseno θ mais i seno θ. E vou aplicar essa relação a essas duas soluções aqui. Então, no primeiro caso, y1, que é e elevado a alfa mais i beta vezes t, eu separo e elevado a alfa t, né? E elevado a alfa t, está aqui, vezes e elevado a i beta t. Então, quem vai fazer o papel de θ aqui é o beta t, tá? Chegando nessa expressão. Faço a mesma coisa para y2, lembrando que eu vou fazer e elevado a alfa t vezes cosseno de menos beta t mais seno de menos beta t. Como cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de menos t é cosseno t, o cosseno de menos beta t fica cosseno de beta t mesmo, e como seno é uma função ímpar, o seno de menos beta t vai ficar menos seno de beta t. Portanto, eu tenho essa expressão aqui. Bom, são as mesmas soluções expressas de outra forma, mas ainda são soluções complexas e eu quero soluções reais. O que eu vou fazer? Eu vou recombinar essas duas soluções para obter uma solução real. Repare o seguinte, que se você somar y1 e y2, olha só o que vai acontecer. Some essas duas. Esse termo que tem o i, que tem a raiz de menos 1, né, portanto que tem um número imaginário, desaparece se eu somar as duas. E lembre-se que pelo princípio da superposição, sempre que eu somo soluções de uma equação homogênea, eu continuo tendo uma equação homogênea. Então, eu posso somar essas duas e o termo que tem o imaginário some, portanto eu tenho uma solução real aqui, que é a soma de y2 e y1. Tá? Eu vou dividir esse termo por 2, ou seja, eu estou fazendo uma combinação linear, meio y1 mais meio y2, só porque quando eu somar aqui, na verdade eu vou ficar com dois termos que tem o cosseno. Eu vou ficar 2e elevado a alfa t cosseno de beta t. Então, só para tirar aquele 2 que está multiplicando aqui, eu divido por meio e eu fico com essa solução aqui. E eu faço uma coisa semelhante para obter uma segunda solução. Ao invés de somar, eu subtraio y1 de y2, tá? Aliás, y2 de y1. E o que acontece? Quem desaparece agora é o termo que tem o cosseno. Então eu vou ficar com 2i seno de beta t vezes a exponencial. E aí eu faço uma combinação linear que é complexa agora. Então eu faço y1 menos y2 dividido por 2i, ou vezes 1 sobre 2i. Combinação linear complexa também continua sendo uma solução e eu obtenho uma solução real. Portanto, eu eliminei o termo imaginário usando esse artifício aqui. Então, essas duas soluções agora vão ser as soluções no caso complexo. Tá? No caso de eu ter raízes complexas para a equação característica. Repare que essas duas soluções são montadas exatamente com os termos que aparecem já na solução da equação característica. Alfa e beta aparecem lá na solução da característica. Alfa é a parte real e beta é a parte imaginária da solução da equação característica. Então isso aqui você pode montar automaticamente. É bem simples. Deixo como exercício para vocês mostrar que o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero. Tá? É um pouco mais trabalhoso que o caso anterior, mas não é impossível. É tranquilo de fazer também. É um trabalho mais de paciência e perseverança do que de talento. Tá bom? A solução geral nesse caso vai ser então uma combinação linear dessas duas aqui, C1 vezes a primeira, C2 vezes a segunda. Ok? Vamos voltar agora para o caso 2, o caso em que eu tenho uma solução real que se repete. Quando eu tiver uma solução real que se repete, então o delta lá da equação do segundo grau é zero. Portanto, eu tenho menos b sobre 2a, esse é o único r que eu tenho como solução.
qual é o problema que vai me gerar isso? O problema que vai me gerar é o seguinte: eu tenho apenas uma solução, que é exponencial. A segunda é o quê? Eu não tenho a segunda solução. E eu preciso de duas, né? Por que eu preciso de duas? Porque eu preciso de montar uma solução geral a partir de um conjunto fundamental de soluções. São duas soluções, isso forma uma base. Aliás, uma coisa que eu não comentei, e vale a pena comentar sobre o caso anterior, vou voltar um pouquinho, é que o que eu fiz aqui, à medida em que eu saí dessas, que eu parti dessas soluções complexas e obtive duas soluções reais, foi ter feito uma mudança de base, da mesma maneira que você faz uma mudança de base lá na álgebra linear. Foi exatamente isso que eu fiz, eu mudei de base para esse espaço vetorial aqui. Tá, ok? Só um parênteses, vamos voltar aqui onde a gente estava. Portanto, agora o caso 2, a dificuldade é outra, né? Eu gostaria de ter uma base. No caso 3, eu tinha uma base que eu não queria, que era a base complexa, e mudei para a base real. Aqui eu não tenho a base, porque eu só tenho uma solução, eu preciso da outra. Então o que eu vou fazer? A outra solução eu vou supor que é essa que eu já tenho, y1 e elevado a rt, vezes uma função u que eu vou tentar determinar na sequência. Tá? Essa vai ser a maneira de eu construir a solução segunda. Bom, fazendo isso, eu garanto que as duas soluções y2 e y1 são LI. Por quê? Porque y2 não vai ser múltiplo de y1. Afinal, ela é y1 vezes uma função e não vezes uma constante. Então, beleza. Bom, eu vou tentar então com essa y2, eu vou querer que essa y2 seja a solução da equação. Eu vou precisar calcular suas derivadas pela regra do produto. y2' está aqui, é a regra do produto aplicada a esse produto. E y2, duas linhas, é a regra do produto aplicada duas vezes agora a esse aqui. Bom, então, substituir ali na equação agora aquela derivada segunda, aquela derivada primeira que eu calculei, está aqui, né? Entra a derivada segunda aqui, ó, vezes A, isso tudo. Derivada primeira entra aqui, vezes B, né? E o termo sem derivada entra aqui. Vou dar uma rearranjada nesses termos. Vou pegar os termos que tem U, ó, este e este. O 1, não, esse 1 aqui está errado, não tem esse 1 aqui, isso aqui é um erro de digitação. Vou pegar os termos que tem 1 e vou colocar em evidência. Então vai sobrar AY1, duas linhas, esse termo aqui, vezes U, BY1 linha, está aqui, esse cara aqui, CY1, está aqui, esse cara aqui. E o resto, vou deixar isso separado, e o resto eu escrevo na sequência. Por que eu fiz isso? Porque esse termo que está entre parênteses é zero. Por que ele é zero? Porque y1 já é uma solução dessa equação aqui. Então isso aqui é igual a zero. y1 sendo uma solução aqui, isso é igual a zero. Depois, esses termos que está aqui também tem uma simplificação a ser feita. Como o y1 é essa exponencial aqui, menos b sobre 2a vezes t, se você substituir esse termo aqui, eu deixo isso como exercício para você, aqui está mais ou menos explicado, você vai ver que esses dois caras aqui se cancelam. Esses dois caras se cancelam. O que vai sobrar? Vai sobrar a u duas linhas vezes essa exponencial igual a zero. A exponencial é diferente de zero. Então, a u duas linhas é que tem que ser igual a zero. O a também é diferente de zero, que é uma constante, e a única constante que eu garanto que seja diferente de zero em toda a equação. Então o que acontece? U duas linhas que é igual a zero. Se U duas linhas é igual a zero, U linha é constante. Bom, aqui tem um ponto que é fundamental. Eu não quero manter esse caráter tão genérico para essa solução. Eu vou fixar um valor de constante conveniente. Eu vou escolher 1 para ser U linha igual a 1, uma constante igual a 1. Portanto, U vai ser T. Por quê? Porque a derivada de t é 1 e a derivada segunda de t, ou a derivada primeira de 1, é 0. Assim, a nossa segunda solução vai ser e elevado a rt, que era a primeira, vezes essa 1 que eu acabei de determinar aí que é t. Deixo como exercício de novo para vocês mostrar que o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero, também não é difícil, é levemente trabalhoso, é menos até do que no caso 3, mas mais trabalhoso que no caso 1. Tá? E a solução geral vai ficar expressa dessa maneira, de novo, como combinação linear da y1 e da y2. Ok? Então, veja a parte B, onde nós teremos os nossos exemplos. Até mais.